Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira. Vamos agora elaborar nosso penúltimo peça orçamentária, que é o balanço patrimonial. Então, uma vez que você faz o teu orçamento para o ano seguinte, você vai querer elaborar uma previsão de como ficará o balanço patrimonial da tua empresa, caso tudo que você planejou no orçamento de fato aconteça. Então, até então, nós já tínhamos previsto como ficaria a nossa demonstração do resultado do exercício, ou seja, caso tudo dê certo, até o final do ano, é isso daqui que vai acontecer. É justamente a última linha dos valores acumulados da planilha W. Então, você vai ali em dezembro, então você vê que se tudo der certo, ao longo do ano 2000x1, eu vou ter um faturamento de R$ 11.490.236 e um lucro líquido estimado de R$ 3.585.395, admitindo que tudo que a gente pensou vai acontecer. Então, na planilha de vocês vão estar vendo o balanço patrimonial vazio. E aí agora eu vou ajudá-los a preencher tal balanço patrimonial, relembrando um pouco das aulas de contabilidade financeira, contabilidade introdutória que vocês viram no curso. Então vamos lá. Vamos começar pelo ano anterior. Então, em relação ao caixa, a primeira coisa que vocês vão digitar aí na planilha de vocês é a seguinte fórmula. Que na célula B3 vocês vão digitar igual a fluxo de caixa B5. Se vocês olharem, ele trará aqui 50 mil. O que é isso? É a condição inicial que estava lá no orçamento de fluxo de caixa, que era que ele tinha que ter um caixa de 50 mil. Está aqui, ó, início de janeiro é o final do mês anterior. E ao final do ano que a gente está querendo fazer o orçamento, vocês vão digitar a seguinte fórmula, igual a soma do fluxo de caixa das duas células, L31 e M31. Veja que aqui são dois pontos. O que é que tem nessas células lá? Se vocês forem lá no fluxo de caixa, são justamente essas duas células aqui. Para você verificar se você precisou ou não ter feito novos empréstimos. Então, no final de dezembro do ano 2000x1, essa é a expectativa do nosso caixa. Então, começa com 50 mil, vai até 50 mil. Aplicações financeiras. No início do nosso exemplo, nós não tínhamos aplicado absolutamente nada. No final do nosso exemplo, nós temos R$ 1.040.618 aplicados. Essa é a expectativa. Onde é que vocês vão achar esse valor? Vocês vão digitar igual na planilha V, fluxo de caixa, célula K31. Se vocês forem lá, é justamente esse resultado aqui que vocês estão vendo. Duplicatas a receber. No exemplo, lá no fluxo de caixa, ele diz que eu tinha feito uma venda de 5.500.000. Minto, perdão, eu tinha aqui para receber 550 mil, que o total foi 1.100.000 que eu tinha vendido. Então, 550 mil eu recebi no mês anterior, que foi dezembro do ano 2000x0. E agora eu estou no ano 2000x1 fazendo o orçamento que eu vou receber a outra parte, ou seja, os outros 550 mil. Então, aqui você vai digitar 550 mil dividido por 2. Melhor dizendo, só corrigindo, eu vendi 550 mil, então eu recebi uma parte desses 550 mil antes, e agora estou recebendo a outra parte dos 550 mil, só retificando essa informação. Então, 550 mil dividido por 2. Aqui, o que é que vocês vão fazer? Essa primeira parte da fórmula, tanto da planilha C como da planilha D, é justamente o que você espera vender no final de em dezembro do ano previsto. Entendeu? Então, você vai olhar lá em dezembro. Só que aí você vai dividir por 2. Por quê? Porque uma parte você recebe à vista, outra parte você recebe a prazo. E aí, você vai somar com essas despesas comerciais I21.
Se você for lá na planilha T, você vai ver justamente que é a previsão de devedores duvidosos. Mas aí você me pergunta, tá, professor, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que respeitar o chamado regime de competência. Ou seja, eu tenho que registrar exatamente o que é que vai acontecer. Então, se eu não tivesse problemas com devedores duvidosos, eu ainda teria a receber R$ 570.780. Como a expectativa desses devedores duvidosos, aí eu repito o mesmo valor aqui embaixo, que é a minha provisão para devedores duvidosos, aqui na célula C6. Aí eu coloco menos o valor da célula I21 da planilha T de despesas comerciais. Tanto é que ela é uma das chamadas contas retificadoras do ativo. Tanto é que se você somar aqui esses dois valores, aqui embaixo você vai encontrar exatamente o quanto você tem no final das contas a receber, que é de R$ 343.724. Só que eu não posso colocar esse valor diretamente no balanço por causa do regime de competência, ou seja, eu tenho que registrar o fato contábil do jeito que ele acontece, e não como a gente faz no regime de caixa, que é justamente colocando o que é que a gente vai receber de fato. Parte dos estoques. Então, se você for aqui auferir o início e o final, como é que você vai fazer? Aqui na célula B7, você vai lá na planilha I, em relação ao custo da matéria-prima das esferográficas, na célula B71. O que é que tem nessa célula B71? Justamente o estoque final do mês de dezembro de X1, que vai ser o estoque inicial do mês de janeiro que eu estou estimando. Então, esse é o estoque final de dezembro do mês anterior, mas é o estoque inicial do mês de janeiro do ano que eu estou fazendo o orçamento. Mesma coisa aqui para a lapiseira. Aqui eu estou olhando o estoque inicial em reais, só para deixar claro. Traquei a fórmula na planilha J, custo matéria-prima lapiseiras, B86. O estoque de esferográfica, aqui não é de matéria-prima, mas sim do produto acabado. Então, vou lá na planilha Q, na célula F3. E aqui de lapiseira, eu vou na planilha R, célula F3. Então, aqui eu tenho tanto estoque de matéria-prima como de produtos acabados. Semelhante eu faço aqui para o ano que eu estou fazendo o orçamento. Então, meu estoque final esperado de matéria-prima para a esferográfica, você vai na planilha I, célula C82. Depois, você vai aqui na planilha J, na célula 97, para pegar o estoque final de matéria-primas para lapiseiras. Em relação ao produto em si, você vai na planilha Q, custo total de esferográficas, célula G14. Depois você vai para a planilha R, custo total de lapiseiras, célula G14. Feito isso, você consegue já oferir o chamado ativo circulante, ou seja, a quantidade de dinheiro que está investida em ativos de curto prazo. Lembre-se que ele é um componente importante para se calcular, por exemplo, índices de liquidez e o capital circulante líquido. Aqui embaixo, agora vamos montar a parte dos ativos não circulantes, ou seja, os investimentos de longo prazo. Então, no ano anterior, você vai digitar igual para você encontrar o quanto de ativos você tinha relacionado a equipamentos de fábrica. Você vai digitar igual a soma da planilha O, investimentos de capital. Aí você vai selecionar das células B3 a B9. Só lembrando, aqui tem 2 pontos. Mesma coisa você fará aqui para edifícios e terrenos. Você vai digitar igual, soma, vai na planilha O e seleciona B10 e B11. Mesma coisa você faz aqui para equipamentos de escritório. Você vai na planilha O, investimentos de capital, B12. Aqui em veículos, também você vai na planilha O, clica na célula B13. Em relação à depreciação acumulada, também você vai na planilha O, só que aqui você vai colocar igual, menos. E aí clica na célula C14.
Isso daqui é o conjunto de ativos que você tinha. Se você considera a depreciação acumulada, você vai ver já o seu valor retificado, que é justamente aqui, R$ 3.036.600. E aí você vai totalizar que em ativos você tinha R$ 3.596.110. Então, numa análise já direta, você vê que a empresa tem mais investimentos em ativos de longo prazo do que em ativos de curto prazo. E isso já é esperado, justamente porque nós estamos tratando de uma indústria. Então, agora vamos para finalizar a parte do ativo. Em relação ao ano que nós estamos fazendo o orçamento, o que é que vocês vão fazer aqui na célula C12? Vocês vão digitar igual, soma, aí vocês vão selecionar as células E3, 2 pontos, E9, e aí você vai somar com a célula B12, que, ou seja, essa primeira parte da equação aqui é justamente as máquinas novas que você adquiriu. E aí você vai somar com o que você já tinha. Mesma coisa você fará aqui para edifícios e terrenos. Igual, soma, vai selecionar E10 e E11, mais aos edifícios e terrenos que você já tinha. Mesma coisa aqui, equipamentos de escritório. Você vai selecionar o que você já tinha, que é aqui na célula B14, igual, aí você vai também na planilha O, célula E12. Mesma coisa aqui com veículos, você seleciona o que você já tinha, mais na planilha O, célula E13. Mesma coisa aqui na depreciação, só que, como lá na planilha O já tem um valor acumulado atualizado, basta só fazer isso, igual, menos, planilha O, célula J14. E aí você vai achar um total de R$ 4.325.800 em ativos de longo prazo. E aí o teu ativo final passará a ser R$ 5.836.218. Então, ou seja, a empresa fez uma expansão, seja em ativos de curto prazo, seja em ativos de longo prazo. Agora vamos para o lado do passivo, que é justamente de onde o dinheiro vem. Ou seja, como é que eu financio os meus ativos aqui? Eu financio eles a partir desses valores, sejam em passivos de curto prazo, sejam em patrimônio líquido. Então, em relação a empréstimos de curto prazo, eu não tenho nenhum, então você digita 0 e 0. Em relação a financiamentos, eu inicio sem nenhum, mas eu termino com o financiamento que, inclusive, foi demonstrado aqui na nossa planilha U. Então, você vai digitar igual, você vai digitar aqui igual, planilha U, e aí você vai digitar a célula E15. O que é que vai estar lá na célula E15? Justamente o saldo que você está devendo de financiamento, que vai ser pago no ano 2000x2. Fornecedores de matéria-prima. O problema, ele já não mostra como é que era o saldo de fornecedores de matéria-prima. Quanto eu ainda tinha que pagar para eles, que ele vai estar na planilha de fluxo de caixa, na célula G5. Para o ano que eu estou orçando, vocês vão digitar a seguinte fórmula. Vocês vão digitar igual, e aí você vai lá na planilha aí, no custo de matéria-prima esferográfica G82, que ou seja, que é o quanto eu vou estar devendo para os fornecedores. Lembre-se que tudo que eu contratei em dezembro eu vou pagar em janeiro. Então, eu vou pegar o valor de dezembro do ano 2000x1 para pagar em janeiro do ano 2000x2. Mas, na planilha J, custo de matéria-prima das lapiseiras, na célula G97. Então, esse é o saldo que eu ainda tenho que pagar aos meus fornecedores. Encargos sociais segue a mesma lógica. O encargo que é auferido num mês, ele é pago no mês seguinte. Então, no início do problema, o valor inicial estão todos no fluxo de caixa, nas células I5, K5 e D20. Aqui do outro lado, quando você for fazer para o ano que você está orçando, aí você vai ter que digitar a seguinte fórmula. Você vai digitar igual, aí você vai na planilha K,
e aí clica na célula H20, mais, vai na planilha L, clica na célula H20, mais, vai na planilha P, clica na célula I12, mais, vai na planilha S, clica na célula C20, mais, vai na planilha T, clica na célula C20. O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou fazendo a junção do que eu vou pagar de encargo social para a minha mão de obra direta, para a minha mão de obra indireta na produção e para a minha mão de obra que trabalha tanto no escritório como no departamento comercial. E aí eu vou ter esse saldo 90.238. Imposto de renda e contribuição social para o lucro líquido. O problema já nos dá o valor inicial, que vai estar lá na planilha de fluxo de caixa, na célula H20. Mas o valor final a gente vai coletar na planilha W de resultados, ou seja, da minha DRE, na célula N15, que é justamente o quanto eu auferi de imposto de renda no mês de dezembro que eu vou pagar no mês seguinte. Então, vocês vão digitar igual, menos, porque lá vai estar o valor negativo, na planilha W, célula N15. Água, energia, etc. O valor inicial ele aparece na planilha de fluxo de caixa, na célula L5. O meu saldo final vocês vão encontrar na planilha P, de custos indiretos de produção, na célula H13. Despesas correntes, cuja asterisco aqui ele já diz logo aqui no rodapé, que são despesas com viagens, materiais, comunicações, transporte e propaganda, tanto administrativas como comerciais. Então, no início do problema, ele já dá esse valor consolidado no fluxo de caixa, lá na célula E20. Para o nosso caso aqui, para o ano que nós estamos orçando, a gente vai ter que fazer a seguinte fórmula, igual a soma, e aí eu vou somar todas essas despesas listadas aqui, que estão na planilha S, ou seja, que estão nas células D20 a G20, que é justamente o que está em dezembro, mais o que está na planilha T, que é de despesas comerciais, das células D20 até H20. Só uma curiosidade, lá na planilha comercial você vai encontrar, na planilha comercial você vai encontrar bem aqui, ó, não na comercial, perdão, na administrativa, você vai encontrar essa depreciação aqui. Aqui você não vai considerar, certo? Porque essa depreciação ela já está sendo considerada aqui no ativo permanente, no ativo não circulante, e ele está retificando todo o meu conjunto de ativos aqui. Então, não vem depreciação aqui para o passivo. ICMS. O valor inicial aqui já está disposto no fluxo de caixa na célula F20. Para eu encontrar o ICMS que eu vou pagar no ano 2000x2, aí eu tenho que fazer a seguinte fórmula. Primeiro eu vou na planilha C de vendas esferográficas, na célula E56, mais na planilha D, venda de lapiseiras, célula E56. O que é que está lá? O ICMS que foi auferido no mês de dezembro. Lembrando que o ICMS do mês de dezembro ele vai ser pago sempre no mês seguinte. Menos planilha I, custo de matéria-prima esferográfica E82, menos J, custo de matéria-prima lapiseira E97. O que é que está lá? O ICMS que eu paguei no momento em que eu comprei dos meus fornecedores de matéria-prima. Então, eu tenho que deduzir do meu ICMS de vendas o meu ICMS de compra. E aí vai estar o saldo do quanto eu deverei pagar no mês seguinte. Mesma lógica segue o IPI. O valor inicial está no fluxo de caixa, planilha G20. O meu valor final, você vai na planilha C, célula G56, mais planilha D, célula G56, que aí é a parte do IPI decorrente da venda, menos planilha I, célula F82, menos planilha J, célula F97, que é justamente o IPI que está embutido na matéria-prima que eu adquiri de meus fornecedores. E aí eu tenho meu saldo de IPI a ser pago no mês seguinte.
Com isso, nós finalizamos o nosso passivo circulante. E aqui a gente já consegue fazer uma análise de como ficará a liquidez da empresa. Veja, ó, o índice mais básico de liquidez, que é o índice de liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, para eu verificar que se a empresa tem liquidez, o ativo circulante tem que ser maior que o passivo circulante. E veja que ao fazer o orçamento, o ativo circulante continua maior que o passivo circulante. Isso é desejável para a nossa empresa, porque diz que ela tem liquidez, ela vai continuar tendo liquidez. Por fim, vamos agora finalizar com o patrimônio líquido. Então, o problema ele já arbitra que o nosso capital social, ou seja, o dinheiro que foi colocado pelos sócios, foi de R$ 1.950.000 e ele vai permanecer para o ano que nós estamos orçando. E aí você basta digitar igual a E15 na célula F15. Lucros acumulados, também o problema nos dá esse valor, então você digita 1.136.203. Porém, quando a gente for aferir do ano corrente, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, você vai digitar na célula F16 igual a E16, que era o lucro acumulado que eu já tinha, mais você vai na planilha lá da DRE, na célula O31, ou seja, você vai na planilha WO31. O que é que vai estar lá? Justamente o lucro acumulado para o ano que eu estou orçando, de 2000x1. Só que aí você vai ter que subtrair de um conjunto de valores que está no fluxo de caixa, que é B22 até B25. O que são esses valores B22 a B25? São justamente, vocês lembrarem, as remessas que eu tive que fazer em março, abril, maio e junho. Então, deduzindo isso, eu tenho um lucro acumulado de R$ 2.721.598. E aí eu tenho um patrimônio líquido de R$ 4.671.598. Perceba que aqui ficou R$ 1 a mais aqui no passivo. Então, pela regime de contabilidade, o ativo tem que ser exatamente igual ao passivo. E essa diferença é devido a arredondamentos. Inclusive, nós veremos isso quando a gente for fazer nosso último orçamento, que é a demonstração do fluxo de caixa. Ok, pessoal? Finalizamos essa aula de hoje e vejo vocês na próxima aula.